Você já acordou sentindo que o peso do mundo inteiro descansa sobre seus ombros? Já abriu os olhos e, em vez de gratidão, sentiu apenas ansiedade, medo ou incerteza? Hoje quero falar com você sobre algo que pode mudar radicalmente sua vida. Começar cada manhã com Deus. Não se trata apenas de uma rotina religiosa. Trata-se de uma decisão consciente que transforma sua mente, cura seu coração e conecta você ao poder infinito do Criador do Universo. Quando você entrega seus primeiros pensamentos a Deus, quando dá a Ele a primeira palavra do seu dia, algo sobrenatural começa a acontecer em seu interior. A Bíblia nos diz no Salmo 5:3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi compreendeu algo fundamental. As manhãs não são acidentais, são estratégicas. São um momento onde definimos quem governará nosso dia, nossas preocupações ou nosso Deus. Hoje convido você a ficar até o final desta reflexão. Vamos descobrir juntos como uma manhã entregue a Deus pode transformar completamente sua vida. Sejamos honestos por um momento. Vivemos em tempos difíceis, tempos que provam nossa fé constantemente. Acordamos com a mente acelerada, pensando nas dívidas que não sabemos como pagar, nos conflitos familiares que não sabemos como resolver, nas doenças que roubam nossa paz, nos trabalhos que esgotam nossa alma. Ligamos o celular antes de orar, checamos as notícias antes de ler a palavra. Permitimos que o barulho do mundo entre em nosso coração antes que a voz de Deus possa nos sussurrar paz. E assim começamos o dia, já derrotados, já cansados, já sem esperança. Você percebeu que quando não começa sua manhã com Deus, tudo parece mais pesado? Os problemas parecem maiores, as pessoas mais difíceis, as situações mais impossíveis. É como tentar caminhar na escuridão sem uma lâmpada, tropeçando em cada pedra do caminho. A ansiedade se apodera de nós. O medo nos paralisa. A tristeza nos consome. E no meio de tudo isso, esquecemos algo essencial. Não fomos criados para carregar sozinhos o peso da vida. Fomos criados para caminhar de mãos dadas com o Deus Todo-Poderoso. Deixe-me levar você a um momento na história bíblica. Imagine os israelitas no deserto, recém-libertos da escravidão no Egito. Cada manhã, Deus enviava o maná do céu, um milagre diário que os sustentava. Mas havia uma condição: deviam recolhê-lo cedo, nas primeiras horas do dia. Êxodo 16 e 21 nos diz: Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um conforme o que podia comer, porque vindo o calor do sol, derretia-se. O princípio aqui: o alimento espiritual de Deus está disponível cada manhã, mas devemos buscá-lo antes que o calor do dia o consuma. Se os israelitas esperassem demais, se distraíssem com outras coisas, se deixassem passar as horas da manhã, o maná derretia, perdia-se, já não estava disponível, e ficavam famintos, fracos, sem forças para o caminho. Não é exatamente isso que acontece conosco? Quando adiamos nosso tempo com Deus, quando deixamos para mais tarde ou quando tiver tempo, o dia nos consome. As preocupações crescem como o sol do meio-dia, e já não temos força espiritual para enfrentá-las. Perdemos o maná celestial, porque não o buscamos a tempo. O que acontece quando vivemos sem buscar a Deus em nossas manhãs? Qual é o preço real de começar nossos dias afastados da presença dele? A resposta é devastadora. Vivemos numa corrida sem fim, perseguindo paz, mas sem nunca encontrá-la. Nos tornamos pessoas reativas em vez de pessoas guiadas. Reagimos a cada problema com nossa própria força limitada, com nossa sabedoria imperfeita, com nosso coração ferido. E assim, decisão após decisão, vamos construindo uma vida cheia de ansiedade, ressentimento e frustração. Provérbios 3, 5-6 nos adverte: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Mas quando não começamos com Deus, fazemos exatamente o contrário. Confiamos em nós mesmos, em nossas capacidades, em nossos planos, e as veredas se tornam tortuosas, cheias de tropeços. A consequência mais dolorosa é esta: perdemos a paz, que excede todo o entendimento. Vivemos estressados, oprimidos, sentindo que a vida nos arrasta, em vez de nós a conduzirmos. Nossos relacionamentos sofrem. Nossa saúde se deteriora. Nossa fé enfraquece. Tudo porque esquecemos que cada manhã é uma nova oportunidade para ancorar nossa alma na rocha eterna. Mas agora quero compartilhar com você uma verdade que pode mudar tudo. Deus está esperando você cada manhã. Não com julgamento, não com reprovação, mas de braços abertos, com misericórdias novas, com graça abundante. Lamentações 3, 22-23 declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você capta a profundidade disso? Cada amanhecer é um presente divino. Cada dia que você abre os olhos é uma nova página em branco, onde Deus quer escrever sua história com você. Não importa como foi seu ontem, não importa quantas vezes você falhou, quantas promessas quebrou, quantas orações deixou de fazer. Hoje é um novo dia, e as misericórdias de Deus são novas. Ele não lembra seus fracassos de ontem, ele oferece sua graça para hoje. Quando você compreende isso, algo revolucionário acontece em seu coração. Você já não acorda com culpa ou temor. Acorda com expectativa e gratidão. Sabe que o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, está disponível para você desde o primeiro segundo do seu dia, que quer falar com você, guiá-lo, fortalecê-lo, enchê-lo de sua paz. Este é o convite. Comece amanhã com Deus. E observe como sua vida inteira começa a se transformar de dentro para fora. Agora quero levar mais profundo na palavra de Deus. Porque nossa fé não se constrói sobre sentimentos ou emoções passageiras, mas sobre a verdade eterna e inabalável das Escrituras. E quando se trata de começar nossas manhãs com Deus, a Bíblia é abundantemente clara. Marcos 1:35 nos mostra o exemplo perfeito tendo sei. Levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Este era Jesus, o Filho de Deus, que tinha todo o poder do universo. E mesmo assim, ele priorizava as manhãs com o Pai. Se o Salvador do mundo necessitava desse tempo de comunhão matinal, quanto mais nós precisamos. O Salmo 63. Uma declara compaixão. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Davi não dizia te buscarei quando tiver tempo, ou te buscarei se me sentir inspirado. Não. Ele dizia, ansiosamente, com urgência, com sede, com desesperação santa, pela presença de Deus. E aqui está o fundamento, que sustentará tudo o que vamos falar. Buscar a Deus pela manhã não é um conselho opcional, é um princípio bíblico que determina a qualidade de nossa vida espiritual. É a diferença entre caminhar em vitória ou se arrastar em derrota. Deixe-me contar a história de um homem que entendeu este princípio melhor que quase ninguém. Daniel. Este profeta viveu em tempos de extrema pressão, deportado para uma terra estrangeira. Cercado por uma cultura pagã, trabalhando num palácio onde Deus era desconhecido e frequentemente ridicularizado. Mas Daniel 6:10 revela seu segredo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus. Como costumava fazer? Preste atenção nessas palavras finais. Como costumava fazer? Isto significa que a oração não era algo novo para Daniel. Não era um ato desesperado de última hora.
Era um hábito estabelecido, uma disciplina inabalável, uma prioridade inegociável em sua vida. E sabe o que? Daniel orava 3 vezes ao dia, e podemos inferir que a primeira era pela manhã, ao começar sua jornada, antes de enfrentar as intrigas do palácio, antes de lidar com inimigos políticos, antes de tomar decisões que afetariam nações inteiras. Daniel se ajoelhava diante de Deus, e essa conexão matinal com o Altíssimo lhe deu sabedoria sobrenatural, favor inexplicável e proteção divina, até mesmo na cova dos leões. Reflitamos juntos sobre Daniel. O que o tornava diferente? Não era mais inteligente que os demais conselheiros do rei. Não tinha mais recursos ou conexões políticas. Na verdade, era um estrangeiro, um cativo, alguém que facilmente poderia ter sido esquecido ou destruído. Mas Daniel tinha algo que seus inimigos não podiam tocar: um relacionamento inabalável com Deus, cultivado fielmente cada manhã. Enquanto outros dormiam ou se preparavam para suas ambições egoístas, Daniel estava de joelhos. Enquanto outros planejavam estratégias humanas, Daniel recebia direção divina. E aqui está a verdade poderosa. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, por sua fidelidade a Deus, o que aconteceu? Os leões, bestas selvagens e famintas, não lhe fizeram nenhum mal, porque o Deus que Daniel buscava cada manhã o protegeu na noite mais escura de sua vida. Viu o padrão? O investimento matinal em seu relacionamento com Deus se transforma em proteção divina nos momentos de crise. As horas que você passa em oração antes do amanhecer se transformam em sabedoria quando precisa tomar decisões. O tempo que dedica a buscar seu rosto na quietude da manhã se converte em paz quando o mundo ao seu redor está em caos. Agora, traga a história de Daniel para sua realidade. Talvez você não esteja num palácio na Babilônia, mas tem seus próprios desafios. Seu trabalho é seu palácio. Seus colegas de trabalho, seus vizinhos, até mesmo alguns familiares, podem ser como aqueles inimigos que buscavam destruir Daniel. Você enfrenta pressões que Daniel jamais imaginou. A velocidade da vida moderna, as redes sociais que roubam sua paz, as dívidas que tiram seu sono, os relacionamentos quebrados que despedaçam seu coração. E no meio de tudo isso, você tem uma decisão a tomar cada manhã. Vai enfrentar o dia com sua própria força ou com o poder de Deus? Quando você começa a sua manhã com Deus, algo muda em sua percepção. Aquele chefe difícil já não intimida tanto, porque você sabe que seu verdadeiro chefe é o Rei do Universo. Aquela doença que aterrorizava já não tem a última palavra, porque você orou e colocou sua saúde nas mãos do grande médico. Aquela situação financeira que parecia sem saída, agora tem esperança, porque você pediu a Jeová Jirá, seu provedor, que o guie. A aplicação prática é esta: o que funciona na Bíblia funciona hoje. Os mesmos princípios que sustentaram Daniel sustentarão você. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões pode fechar a boca de seus inimigos, de seus medos, de suas dúvidas. Agora quero fazer algumas perguntas, e peço que seja completamente honesto consigo mesmo. Você não precisa me responder, mas sim ao seu coração e a Deus. Qual é a primeira coisa que você faz quando abre os olhos pela manhã? Pega seu celular ou segura a mão de Deus? Checa suas mensagens ou conversa com seu Pai Celestial? Enche sua mente com as notícias do mundo ou com as promessas da palavra? Aqui está outra pergunta desconfortável, mas necessária. Por que é tão difícil dedicar tempo a Deus pela manhã, mas você tem tempo para revisar redes sociais durante horas? Por que diz que não tem tempo para orar, mas tem tempo para se preocupar? Pergunta mais importante de todas: como você acredita que sua vida mudaria se durante os próximos 30 dias você se comprometesse a buscar a Deus cada manhã? Sem desculpas, sem adiar. Acredita que seu casamento melhoraria? Acredita que suas finanças teriam maior direção? Acredita que sua saúde emocional se estabilizaria? A verdade é que você já conhece a resposta. No fundo do seu coração, você sabe que Deus está chamando você para um nível mais profundo
de intimidade com Ele. Está convidando você a priorizar o eterno sobre o temporal. E tudo começa com uma decisão simples, mas poderosa: entregar suas manhãs a Ele. Há algo profundamente poderoso que acontece em sua mente quando você começa o dia com Deus. Não é mágica, não é autossugestão. É um princípio espiritual que transforma literalmente a maneira como você pensa, processa e responde à vida. Romanos 12:2 nos instrui: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando é o melhor momento para renovar seu entendimento? Pela manhã, antes que o mundo diga quem você é, o que deve temer, ou o que é impossível. Quando você começa seu dia em oração e na palavra, está literalmente reprogramando sua mente. Está substituindo pensamentos de ansiedade por promessas de paz. Está trocando narrativas de fracasso por declarações de vitória. Está mudando uma mentalidade de escassez por uma mentalidade de abundância divina. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mas se você não enche sua mente com essas coisas, pela manhã, o mundo a encherá com preocupação, fofoca, negatividade e desespero. Sua mente é um campo de batalha. E a primeira hora do dia determina quem ganhará essa batalha. A oração não é apenas falar com Deus uma vez pela manhã e esquequelô o resto do dia. Oração matinal é a ignição do motor, mas a oração constante é o combustível que mantém você avançando durante toda a jornada. 1 Tessalonicenses 5:17 nos dá um mandamento simples, mas revolucionário: orai sem cessar. Isso não significa que você deve estar ajoelhado 24 horas por dia, mas que deve manter seu coração numa atitude constante de comunhão com Deus. É viver consciente de sua presença em cada momento. Quando você começa a sua manhã com uma oração profunda, estabelece um canal de comunicação que permanece aberto o dia todo. É como sintonizar uma estação de rádio. Uma vez que encontra a frequência correta pela manhã, pode voltar a ela a qualquer momento. Quando surge um problema, você ora. Quando recebe uma bênção, dá graças. Quando enfrenta uma tentação, clama por ajuda. A oração constante mantém você ancorado. Lembra que você não está sozinho, que não depende de si mesmo, que tem acesso direto ao trono da graça. E isso muda radicalmente como você enfrenta cada situação. Você já não reage pela carne, mas responde pelo Espírito. Já não se apressa em suas próprias forças, mas espera no Senhor para receber direção. Agora quero compartilhar com você algumas promessas bíblicas que são sua herança como filho de Deus. Estas não são apenas palavras bonitas, são garantias do céu que você pode reivindicar cada manhã quando se apresenta diante do Senhor. Isaías 4:0-31 promete: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando você busca Deus pela manhã, Ele renova suas forças, não com energia humana que se esgota à tarde, mas com poder divino que sustenta você. O Salmo 91:1-2 declara: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: refúgio meu e fortaleza minha, Deus meu, em quem confio. Quando você começa seu dia habitando em sua presença, passa o resto do dia sob sua proteção. Os dardos do inimigo não alcançam você porque está coberto pela sombra do Todo-Poderoso. E aqui está uma das promessas mais poderosas para suas manhãs. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa quão escura tenha sido sua noite, quão dolorosa sua experiência,
quão profunda sua tristeza. Quando você busca a Deus pela manhã, Ele traz alegria, esperança e restauração. Agora quero ser muito prático com você. Como se parece realmente começar uma manhã com Deus? Não é complicado, não requer horas intermináveis. Você não precisa ser um teólogo. Só precisa de um coração disposto e alguns hábitos simples, mas poderosos. Primeiro, acorde com gratidão. Antes de checar seu celular, antes de pensar em seus problemas, diga em voz alta: obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado porque suas misericórdias são novas esta manhã. Este simples ato muda a sua perspectiva imediatamente. Segundo, leia a palavra. Você não precisa ler capítulos completos. Um salmo, alguns versículos do Novo Testamento, um provérbio. Deixe que Deus fale com você através de sua palavra. Medite no que lê. Pergunte-lhe: o que queres me ensinar hoje? Terceiro, ore com intenção. Não repita palavras vazias. Fale com Deus como fala com seu melhor amigo. Conte-lhe suas preocupações, seus sonhos, seus medos. Peça-lhe sabedoria para o dia. Interceda por sua família. Declare vitória sobre suas circunstâncias. Quarto, adore. Coloque uma música de adoração enquanto se prepara para o dia. Deixe que a presença de Deus encha sua casa. A adoração desloca a ansiedade, o louvor quebra cadeias, a música espiritual eleva sua alma. Estes hábitos simples, praticados consistentemente, transformarão sua vida completamente. Deixe-me compartilhar com você uma metáfora poderosa. Imagine que sua vida é como um jardim. Cada dia, esse jardim precisa de cuidado. Água, luz solar, nutrientes. Se você descuida do jardim, o que acontece? As ervas daninhas crescem, as flores murcham, tudo se torna caótico e descuidado. Sua vida espiritual funciona exatamente da mesma forma. Quando você começa a sua manhã com Deus, está regando seu jardim, está permitindo que a luz do sol da justiça brilhe sobre sua alma, está nutrindo seu espírito com a palavra viva. E o resultado é um jardim florescente. Paz, alegria, amor, paciência, todos os frutos do espírito crescendo abundantemente. Mas quando você descuida de suas manhãs com Deus, as ervas daninhas invadem. O ressentimento, a amargura, a ansiedade, o medo, e em breve, todo o seu jardim está cheio de coisas que você nunca plantou intencionalmente, mas que cresceram porque você não as arrancou a tempo. Conheço a história de uma mulher que durante anos viveu em depressão constante. Tentou terapia, medicamentos, mudanças de trabalho. Nada funcionava profundamente, até que alguém a desafiou a buscar a Deus cada manhã, durante 30 dias. No começo custou, mas ela persistiu. E no 30º dia, sua vida havia mudado radicalmente. Não porque suas circunstâncias melhoraram, mas porque sua perspectiva se transformou. Ela aprendeu a ver a vida através dos olhos de Deus. Isso mudou tudo. Agora preciso ser completamente honesto com você sobre algo que muitos pregadores evitam. Mencionar, começar suas manhãs com Deus, não significa que você nunca enfrentará problemas. Não significa que a vida será fácil, que os desafios desaparecerão, ou que você nunca mais sentirá dor. Na verdade, às vezes acontece o contrário. Quando você decide priorizar Deus em sua vida, quando estabelece esse compromisso de buscá-lo, cada manhã é como se o inimigo se enfurecesse. As provas podem se intensificar, os conflitos podem se multiplicar, as tentações podem se tornar mais sutis e perigosas. Você pode estar orando fielmente cada manhã e ainda assim receber um diagnóstico médico devastador. Pode estar lendo a Bíblia com devoção e ainda assim perder seu emprego. Pode estar adorando com todo o seu coração e ainda assim experimentar traição de alguém que ama. E nesses momentos, o inimigo sussurra: viu? De nada adianta buscar a Deus. Você está orando e as coisas pioram. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. O conflito não é evidência de que Deus abandonou você. É evidência de que você está no caminho certo.
O inimigo só ataca o que teme perder. Se sua fé está crescendo, se seu relacionamento com Deus está se fortalecendo, espere resistência, espere oposição, espere provas. Quero levá-lo à história de Jó, um homem que conhecia profundamente a Deus. A Bíblia diz que Jó era íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Este era alguém que, sem dúvida, começava seus dias com Deus, que vivia em integridade, que honrava o Senhor em tudo. E mesmo assim, Jó perdeu tudo num só dia. Seus filhos morreram. Sua riqueza desapareceu. Sua saúde se deteriorou até o ponto em que seu próprio corpo se tornou uma fonte de dor constante. Seus amigos o acusaram. Sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Estava completamente quebrantado, sentado em cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica. E sabe o que Jó fez no meio dessa dor inimaginável? Jó 1, 20-21, nos diz: Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lancou-se em terra, e adorou. E disse: No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em seu pior momento, mesmo quando não entendia por que estava sofrendo, Jó adorou. Não negou sua dor. Não fingiu estar bem. Mas também não amaldiçoou a Deus. Manteve sua integridade. Continuou buscando o Senhor. E no final, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido, multiplicado. Mas agora contraste a história de Jó com aqueles que, no meio da prova, abandonam sua fé. Aqueles que dizem: Orei e nada aconteceu, então parei de orar. Busquei a Deus e as coisas pioraram. Então, me afastei dele. O que acontece quando você abandona sua rotina matinal com Deus? Porque a vida ficou difícil, você entra numa espiral descendente. Sem a palavra que renova sua mente, os pensamentos negativos consomem você. Sem a oração que conecta você ao poder de Deus, você enfrenta tudo com sua própria força limitada. Sem a adoração que eleva seu espírito, você afunda mais profundo no desespero. A falta de fé no meio da prova torna você vulnerável a todo tipo de ataque. Você começa a tomar decisões a partir da dor, em vez de a partir da paz. Busca consolo em lugares errados. Vícios, relacionamentos tóxicos, escapismos que só aprofundam suas feridas. Torna-se amargurado, ressentido, fechado. E o pior de tudo, perde a oportunidade de presenciar o milagre que Deus estava preparando do outro lado de sua prova. Hebreus 10, 35-36 adverte: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Abandonar sua fé no meio da prova é como parar no quilômetro 41 de uma maratona. Tão perto da meta, mas sem chegar a ela. Agora você precisa entender algo revolucionário. Deus não desperdiça sua dor. Cada prova, cada conflito, cada vale escuro que você atravessa tem um propósito divino. Deus é um mestre perfeito, e algumas de suas lições mais valiosas só podem ser aprendidas na sala de aula do sofrimento. Tiago 1, 2-4 revela esta verdade. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Quando você começa sua manhã com Deus, no meio da tempestade, algo poderoso acontece. Não é que o problema desapareça imediatamente, mas muda. Seu caráter se fortalece, sua fé se aprofunda, sua dependência de Deus se torna mais real e menos religiosa. Você aprende a discernir sua voz no meio do barulho. Descobre que sua graça
verdadeiramente é suficiente. As provas ensinam compaixão por outros que sofrem. Ensinam humildade quando você percebe que não pode controlar tudo. Ensinam gratidão quando você reconhece as bênçãos que antes dava como certas. E mais importante ainda, ensinam que Deus é fiel, mesmo quando você não pode ver sua mão operando. Cada manhã que você passa com Deus durante a prova é como um depósito numa conta bancária espiritual. E quando chegar o momento da libertação, você terá uma riqueza de fé que ninguém poderá tirar de você. E aqui está o insight que quero que você grave profundamente em seu coração. A consistência de sua devoção matinal não deve depender de suas circunstâncias. Suas circunstâncias devem se submeter à sua devoção matinal. Escute isso com atenção. Quando suas manhãs com Deus são condicionais, quando você só busca seu rosto quando se sente bem, ou quando tudo vai bem, sua fé é superficial. Mas quando você busca a Deus especialmente nas manhãs mais escuras, quando se levanta com lágrimas nos olhos, mas ainda assim abre a Bíblia, quando seu coração está quebrantado, mas ainda assim adora, aí é quando sua fé se torna inconquistável. 2 Coríntios 4, 8-9 descreve esta fé invencível. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esta é a realidade de alguém que mantém sua conexão matinal com Deus, não importa o que. Sim, você está na prova. Sim, dói. Sim, você não entende por quê, mas também está sendo sustentado por mãos eternas. Também está sendo transformado à imagem de Cristo. Também está prestes a experimentar um nível de vitória que nunca conheceu. A pergunta não é se você sairá disso. A pergunta é, em quem você se tornará enquanto está nisso. E isso você determina cada manhã, quando decide buscar ou não buscar a Deus. Depois de atravessar as tempestades, depois de experimentar as provas, talvez você esteja se perguntando, como reconstruo minha confiança em Deus? Como volto a acreditar quando fui ferido? Quando esperei e não vi respostas? Quando orei e o céu parecia de bronze? A resposta está em voltar ao princípio, em retornar ao fundamental. Começar cada manhã com Deus, sem expectativas de resultados imediatos, simplesmente por amor a Ele. Você não busca sua mão para obter bênçãos. Busca seu rosto porque precisa dele mais que do ar que respira. O Salmo 51, 10-12, é a oração perfeita para este momento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Renovar sua confiança não é um evento de uma única vez, é um processo diário. Cada manhã que você se apresenta diante de Deus, mesmo com dúvidas, mesmo com perguntas, mesmo com feridas abertas, está reconstruindo, pedra sobre pedra, oração sobre oração, versículo sobre versículo. E um dia você perceberá que sua fé já não é frágil, mas se tornou uma fortaleza inabalável. Agora quero um enxalou de esperança com promessas específicas que Deus deixou em sua palavra para momentos exatamente como este. Não são promessas vazias. São garantias do Deus que não pode mentir, do Deus que cumpre cada palavra que pronuncia. Jeremias 29:11 declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mesmo quando você não pode ver o caminho, mesmo quando tudo parece escuro, Deus tem um plano. E não é um plano medíocre. É um plano para dar a você futuro e esperança. Isaías 4:1-10 assegura: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel.
Deus não está apenas observando de longe, Ele está com você, sustentando-o com sua própria mão. Romanos 8:28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Mesmo sua dor mais profunda, Deus está usando para a sua maior bênção. Quando você começa sua manhã declarando essas promessas, algo muda na atmosfera espiritual de sua vida. Deixe-me contar sobre um homem que conheço. Vamos chamá-lo de Carlos. Ele passou por um divórcio devastador, que o deixou quebrado emocionalmente e em ruínas financeiras. Perdeu sua casa. A guarda compartilhada de seus filhos se tornou complicada. E caiu numa depressão tão profunda que houve dias em que não queria se levantar da cama. Durante meses, Carlos culpou a Deus. Parou de orar, parou de ir à igreja, parou de ler a Bíblia. Mas um dia, em seu ponto mais baixo, algo o acordou na madrugada. Não foi uma voz audível, mas sentiu um impulso inexplicável de abrir sua Bíblia, que havia estado juntando poeira na estante. Naquela madrugada, leu o Salmo 3, 4 e 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. E Carlos chorou como não havia chorado em meses. Mas essas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio. Percebeu que Deus nunca o havia abandonado. Desde aquele dia, Carlos tomou a decisão de buscar a Deus cada manhã. Não importa como se sentisse. Alguns dias mal conseguia sussurrar uma oração. Outros dias, só conseguia ler um versículo. Mas foi consistente. E mês após mês, viu como Deus reconstruía sua vida de maneiras que nunca teria imaginado. Hoje, Carlos é um testemunho vivo de que Deus restaura o que o inimigo destruiu. Agora, traga esta verdade para a sua vida presente. Não importa onde você esteja hoje. Não importa que quebrantamento esteja experimentando. Não importa quantas vezes tenha falhado em seu compromisso de buscar a Deus. Hoje é sua oportunidade de começar de novo. Amanhã, quando soar seu despertador, você tem uma decisão a tomar. Antes de checar seu celular, antes de mergulhar nas preocupações do dia, Tairê 5 minutos. Apenas 5 minutos para dizer a Deus: bom dia, Pai. Aqui estou. Preciso de Ti. Guia-me hoje. Não precisa ser uma oração eloquente. Você não precisa de palavras perfeitas. Deus não está impressionado com seu vocabulário religioso. Ele está comovido por seu coração sincero. Simplesmente apresente-se. Simplesmente apareça. Simplesmente diga: Senhor, não sei como orar, mas estou aqui. E se puder, leia um salmo. Os salmos estão cheios de emoções humanas reais. Dor, alegria, raiva, confusão, louvor. Encontre um que ressoe com o que está sentindo e faça dele sua oração. Deixe que as palavras de Davi, de Asaf, dos filhos de Coré, se tornem suas palavras. Depois, ao longo do dia, mantenha essa conexão. Quando enfrentar uma decisão difícil, sussurre: Deus, o que devo fazer? Quando receber uma bênção, diga: obrigado, Pai. Quando sentir medo, declare: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Transforme sua vida inteira numa conversa contínua com Deus. E agora, só por um momento, quero que você feche seus olhos comigo. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. Esse fôlego é um presente de Deus. Cada batida do seu coração é evidência de que Ele ainda tem um propósito para você. Pense em tudo o que você atravessou para chegar até aqui. As noites de choro, as manhãs de desesperança, as batalhas que ninguém mais vê, os sacrifícios que ninguém reconhece. E mesmo assim, aqui está, Vok, ainda de pé, ainda respirando, ainda com fé suficiente para estar ouvindo esta mensagem. Isso não é coincidência. Isso não é sorte. Isso é a mão de Deus sustentando você quando você não tinha forças para se sustentar. Isso é sua graça
mantendo você vivo quando queria desistir. Isso é seu amor recusando. Ceia deixá-lo ir, mesmo quando você tentou se afastar dele. Deus está sussurrando para você, agora mesmo. Eu te vi, contei cada lágrima, ouvi cada oração, mesmo as que você não conseguiu pronunciar em voz alta, e não te trouxe até aqui para te abandonar. Trouxe você até aqui para te fortalecer, para te refinar, para te preparar para algo maior do que você pode imaginar. Amanhã será um novo dia, um novo come, uma nova oportunidade de começar com Deus. E desta vez, não faça por obrigação, faça porque finalmente compreende que Ele é o único de que realmente precisa. Há uma guerra silenciosa que se trava cada dia em sua mente. É a batalha entre os pensamentos que Deus tem sobre você e os pensamentos que o inimigo quer plantar em sua cabeça. E a vitória ou a derrota dessa guerra se decide nas primeiras horas de sua manhã. Quando você não começa seu dia com Deus, sua mente se torna um campo fértil para pensamentos destrutivos. Não sou suficiente. Nunca vou conseguir. Todos estão melhor que eu. Deus está bravo comigo. Não há esperança para minha situação. Esses pensamentos não vêm de Deus. Vêm do pai da mentira que quer destruir sua fé. Mas quando você começa sua manhã na palavra de Deus, algo poderoso acontece. 2 Coríntios 10, 5 nos ensina: destruindo raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você não pode controlar que pensamentos batem à sua porta, mas pode controlar quais convida a entrar. Imagine isto. Você acorda sentindo ansiedade, mas em vez de alimentar esse sentimento checando notícias negativas, abre sua Bíblia e lê Filipenses 4, 6-7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Imediatamente, esse versículo começa a combater a ansiedade. Sua mente agora tem uma verdade superior que desloca a mentira. Mas não se trata apenas de mudar pensamentos. Trata-se de sarar feridas profundas do coração. Todos carregamos feridas, rejeição, traição, perda, abuso, fracasso. E essas feridas não saram com o tempo. Simplesmente saram quando as levamos ao grande curador cada manhã. O Salmo 147, 3 promete: Ele sara os de coração quebrantado. Ele pensa as feridas. Note que não diz que Deus tira imediatamente a dor. Diz que Ele pensa as feridas. Como um médico experiente, Ele limpa a ferida, a desinfeta, ainda que doa, e então enfaixa com cuidado, para que possa sarar corretamente. Quando você começa sua manhã com Deus, permite a Ele acesso àquelas partes quebradas do seu coração. Na intimidade da oração, você pode dizer a Ele o que não pode dizer a mais ninguém. Pode chorar sem ser julgado. Pode gritar sua dor sem ser rejeitado. Pode confessar sua amargura sem ser condenado. E pouco a pouco, manhã após manhã, encontro após encontro, Deus sara o que estava quebrado. Não apaga o passado, mas liberta você de seu poder sobre você. Não elimina as cicatrizes, mas as transforma em testemunhos. Não faz com que você esqueça a dor, mas dá a você a capacidade de perdoar e avançar. A presença de Deus é o bálsamo mais poderoso para um coração ferido. Quero que você conheça um homem chamado Saulo de Tarso. Era um perseguidor violento dos cristãos. Respirava ameaças e morte contra a igreja. Tinha as mãos manchadas com o sangue de mártires inocentes. Por todos os padrões humanos, era irredimível, longe demais, danificado demais. Mas um dia, no caminho para Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus ressuscitado. Uma luz do céu o derrubou. Uma voz lhe falou. E naquele momento, tudo mudou. Atos 9, 3-6 descreve este encontro transformador, que o deixou fisicamente cego, mas começou a abrir seus olhos espirituais. Depois desse encontro, Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo, passou o tempo em solidão buscando a Deus.
E quando emergiu, era uma pessoa completamente diferente. Já não perseguia a igreja, edificava menos. Já não odiava os cristãos. Tornou-se o maior missionário da história. Já não servia as trevas, levava a luz do evangelho a todo mundo conhecido. 2 Coríntios 5,17 descreve perfeitamente o que aconteceu com Paulo e o que pode acontecer com você. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Paulo é a prova viva de que ninguém está longe demais do alcance transformador de Deus. Então, o que é exatamente essa transformação de que estamos falando? Não é simplesmente melhorar seu comportamento ou adotar melhores hábitos. É algo muito mais profundo, muito mais radical. É uma mudança de dentro para fora, desde o centro de quem você é. Quando você começa cada manhã com Deus, consistentemente, Ele começa a transformar sua identidade. Você já não se define por seus erros do passado, mas por sua graça no presente. Já não é escravo do pecado, mas filho livre de Deus. Já não vive segundo as opiniões dos outros, mas segundo a verdade de sua palavra. Seu sistema de valores muda. O que antes lhe parecia importante agora é secundário. O que antes ignorava agora se torna essencial. Suas prioridades se reordenam. Seus desejos se purificam. Suas motivações se alinham com o coração de Deus. Romanos 12:2 captura este processo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega para transformai-vos é metamorfose, a mesma que descreve como uma lagarta se torna borboleta. Não é uma melhoria da lagarta. É uma criação completamente nova, com capacidades que a lagarta nunca teve. Isso é o que Deus quer fazer com você. Não simplesmente fazer de você uma versão melhor do seu eu anterior, mas transformá-lo em algo glorioso, que reflita sua imagem. Algo que só é possível através de encontros diários com sua presença. Agora permita-me fazer algumas perguntas penetrantes, que ajudarão você a avaliar onde está nesta jornada de transformação. Primeiro, você é hoje a mesma pessoa que era há um ano? Se sua resposta é sim, então há um problema. A vida cristã não é estagnação, é crescimento constante. Se você não está mudando, não está crescendo. E se não está crescendo, provavelmente não está passando tempo suficiente com Deus. Segunda pergunta: as pessoas mais próximas de você notaram alguma mudança em você? A verdadeira transformação não é invisível. Quando você realmente está sendo transformado por Deus, outros percebem. Sua paciência aumenta. Seu amor se aprofunda. Sua paz se torna evidente mesmo no meio do caos. Terceira pergunta: que áreas de sua vida ainda resistem à transformação de Deus? Há pecados que você continua justificando? Relacionamentos que você sabe que precisa terminar, mas não o faz? Amarguras que se recusa a soltar? A transformação completa requer rendição completa. E a pergunta final, a mais importante: você está disposto a se comprometer hoje, agora mesmo, a buscar a Deus cada manhã durante os próximos 30 dias, não importa o que? Não para ver se funciona, mas porque confia que Ele é fiel, não para obter algo de Deus, mas para conhecer mais a Deus. Sua resposta a esta última pergunta determinará seu futuro. Agora quero falar com você sobre algo que todo crente anseia, mas poucos experimentam consistentemente: a vitória espiritual. Não estou falando de uma vida sem problemas, mas de uma vida onde, apesar dos problemas, você caminha em triunfo, porque está conectado à fonte do poder. 1 João 5,4 declara uma verdade revolucionária: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A vitória não vem por sua força, sua inteligência, suas conexões ou seu dinheiro. A vitória vem por sua fé. E essa fé se alimenta e fortalece cada manhã que você passa com Deus. Pense nisto.
Quando você começa seu dia na presença de Deus, sai daquele lugar de oração como um guerreiro vestido para a batalha. Não fisicamente, mas espiritualmente. Efésios 6:10 nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa fortaleza não é automática, vem de permanecer em sua presença. A vitória espiritual significa que, quando o inimigo sussurra, você vai fracassar. Você responde com tudo, posso em Cristo. Quando as circunstâncias gritam, é impossível. Você declara para Deus tudo é possível. Quando o medo bate à sua porta, você abre com fé e o medo foge. Esta é a vida vitoriosa que Deus projetou para você. E começa cada manhã aos seus pés. Mas serramos honestos, um dos maiores obstáculos para a vitória espiritual é a tentação. Todos enfrentamos tentações. Todos os dias, em diferentes formas. A tentação de desistir, a tentação de tomar atalhos, a tentação de voltar a velhos padrões destrutivos, a tentação de comprometer seus valores por conveniência. Tiago 4:7 nos dá a estratégia perfeita. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe a ordem. Primeiro sujeitar-se a Deus, depois resistir ao diabo. Você não pode resistir efetivamente se primeiro não se submeteu. E essa submissão ocorre cada manhã quando você se ajoelha diante dele. Jesus mesmo nos mostrou como resistir à tentação. Quando foi tentado no deserto, depois de 40 dias de jejum, como respondeu? Com a palavra: está escrito, está escrito, está escrito. Mateus 4. Registra este encontro. Jesus não usou o seu poder divino para escapar. Usou a mesma arma que está disponível para você. A palavra de Deus. Quando você enche sua mente com as Escrituras, cada manhã, está carregando seu arsenal espiritual. Quando a tentação chega, você não precisa inventar uma resposta. Já tem a palavra armazenada em seu coração. O Salmo 11:9-11 confirma: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A melhor defesa contra a tentação é uma vida saturada com a presença e a palavra de Deus. Vitória não é ganhar uma batalha, é perseverar até ganhar a guerra. E a guerra espiritual é longa. Há dias em que você sentirá que avança 3 passos. Haverá outros dias em que sentirá que retrocede 2. Mas a chave está em nunca, jamais, desistir. Hebreus 12:1 nos encoraja. Corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. Não se trata de quão rápido você começa, mas de se você termina. E você terminará somente se perseverar, somente se permanecer firme quando tudo em você quer desistir. A perseverança se cultiva nas manhãs tranquilas com Deus. É ali onde você desenvolve a resistência espiritual. Cada manhã que você se levanta quando não quer, cada manhã que ora quando não sente nada, cada manhã que abre a Bíblia quando sua mente está nublada, está construindo músculo espiritual. Gálatas 6:9 promete: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Há uma colheita esperando você. Há uma recompensa no final de sua fidelidade. Há um muito bem, servo bom e fiel, que você ouvirá dos lábios de Jesus. Mas somente se perseverar, somente se não desistir quando o caminho fica difícil. A perseverança não é talento natural, é uma decisão diária de continuar quando outros param. Agora deixe-me levá-lo a uma das histórias mais poderosas de vitória em toda a Bíblia. Josué e a Batalha de Jericó. Os israelitas finalmente haviam entrado na terra prometida depois de 40 anos no deserto. Mas seu primeiro obstáculo era Jericó, uma cidade fortificada com muros impenetráveis. De uma perspectiva humana, era impossível. Não tinham equipamento mililar
sofisticado. Não tinham experiência em guerra de cerco, mas tinham algo mais poderoso. Tinham a Deus. E Deus lhes deu uma estratégia que não fazia sentido para a mente humana. Josué 6 descreve como Deus ordenou que marchassem ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias, em completo silêncio. E no 7º dia, dar 7 voltas, gritar, e os muros cairiam. Imagine a fé que se requeria para isto. Imagine as zombarias dos habitantes de Jericó vendo este espetáculo. Mas Josué e o povo obedeceram exatamente como Deus ordenou. E no 7º dia, quando gritaram, os muros desabaram. Não por força humana, não por estratégia militar brilhante, mas por obediência a Deus. Esta é a lição. Sua vitória não depende de seus recursos. Depende de sua obediência. E essa obediência começa a cada manhã, quando você ouve sua voz e decide segui-la sem questionar. E agora quero Dixalô, com um insight que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os desafios que você enfrenta. O que parece um muro impenetrável em sua vida pode ser exatamente o lugar onde Deus quer mostrar sua glória. Seus muros de Jericó podem ser diferentes dos de outras pessoas. Talvez seja um casamento que parece irrecuperável. Talvez seja um vício que você tentou romper 1000 vezes. Talvez seja uma situação financeira que você não vê como pode se resolver. Talvez seja uma doença que os médicos dizem que é incurável. Talvez seja um sonho que parece impossível de alcançar. Mas aqui está a verdade que você precisa gravar em seu coração. Deus se especializa em impossíveis. Ele se deleita em mostrar seu poder exatamente onde tudo parece perdido. As situações que fazem você se sentir mais desesperado são as situações perfeitas para um milagre divino. Sua única responsabilidade é a mesma que a de Josué: obedecer. Marche ao redor desses muros cada manhã em oração. Declare a palavra sobre essa situação cada dia. Mantenha sua fé, mesmo quando não vir mudanças imediatas. E no momento perfeito de Deus, não antes nem depois, você verá esses muros desabarem. A pergunta não é se Deus pode derrubar seus muros. Ele pode. A pergunta é: você terá a fé para continuar marchando até que caiam? Caminhamos juntos por uma jornada profunda. Falamos sobre a importância de começar cada manhã com Deus. Exploramos histórias bíblicas poderosas. Enfrentamos verdades difíceis sobre as provas. E descobrimos promessas que transformam vidas. Agora, preciso garantir que você entenda a essência de tudo o que compartilhamos. A verdade central é esta: sua vida não mudará por acaso. Mudará por decisão. E a decisão mais importante que você pode tomar cada dia é a quem entrega seus primeiros pensamentos, suas primeiras palavras, seu primeiro momento de consciência. Quando esse primeiro momento é para Deus, todo o resto encontra seu lugar correto. Aprendemos que o maná do céu está disponível cada manhã, mas devemos recorrê-lo cedo antes que derreta. Vimos como Daniel manteve sua integridade numa terra estrangeira, porque sua conexão com Deus era inabalável. Observamos como Jó adorou no meio da dor e foi restaurado. Entendemos que Paulo foi transformado de perseguidor a apóstolo pelo poder de Deus. Todos esses exemplos nos ensinam o mesmo. Quando você prioriza Deus pela manhã, Ele prioriza tudo em sua vida. Sua mente se renova, seu coração sara, sua fé se fortalece. Suas batalhas são vencidas não por sua força, mas por seu poder operando através de você. Agora sejamos extremamente práticos. Como você leva tudo isso para sua vida cotidiana? Como converte essa revelação em ação? Vou dar passos específicos, tangíveis, que você pode implementar desde amanhã mesmo. Passo 1. Esta noite, antes de dormir, prepare seu espaço para o encontro matinal. Deixe sua Bíblia aberta num lugar visível. Coloque seu despertador 15 minutos mais cedo que o habitual. Elimine as distrações. Deixe seu celular em outro cômodo,
se for necessário. Você está criando um ambiente que facilita o sucesso. Passo 2. Ao despertar, antes de checar qualquer mensagem ou notificação, diga em voz alta: Bom dia, Pai. Este dia te pertence. Guia-me, ensina-me, usa-me. Não precisa ser longo, mas precisa ser intencional. Você está estabelecendo quem tem o controle do seu dia. Passo 3. Leia ao menos uma passagem da Escritura. Se não souber por onde começar, comece com os Salmos. São perfeitos para as manhãs, porque expressam toda a gama de emoções humanas. Leia devagar. Medite. Pergunte a Deus: o que queres que eu aprenda disso hoje? Passo 4. Ore especificamente. Não apenas repita palavras religiosas. Fale com Deus sobre seu dia, suas preocupações, suas necessidades. Interceda por outros. Declare vitória sobre suas circunstâncias. E o mais importante, escute. Às vezes Deus fala no silêncio. Passo 5. Leve esse momento com você durante o dia. Quando enfrentar um desafio, lembre-se do que leu. Quando sentir ansiedade, declare as promessas que Deus lembrou a você pela manhã. Agora quero falar com você sobre algo que muitos passam por alto. Você não está sozinho nesta jornada. Deus colocou você numa comunidade de fé, e essa comunidade é essencial para seu crescimento espiritual e para manter seu compromisso de buscar a Deus cada manhã. Hebreus 10, 24-25 nos instrui: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. A comunidade não é opcional, é vital. Compartilhe com alguém de confiança seu compromisso de começar cada manhã com Deus. Peça que essa pessoa cobre de você. Envie uma mensagem cada manhã, confirmando que cumpriu com seu tempo de oração. Parece simples, mas a prestação de contas é poderosa. Quando você sabe que alguém perguntará, é mais provável que faça. Una-se ou forme um grupo pequeno de oração matinal, mesmo que seja virtual. Imagine começar seu dia numa videochamada com outros crentes, orando juntos antes de ir trabalhar. Essa energia espiritual coletiva multiplica sua fé. Provérbios 2:7-17 diz: como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. E não apenas receba apoio, também ofereça-o. Compartilhe o que Deus está ensinando você em suas manhãs com Ele. Seu testemunho pode inspirar alguém mais a priorizar seu tempo com Deus. Quando fortalecemos a fé dos outros, a nossa também se fortalece. E agora preciso falar com você com a urgência que este momento requer. Não podemos continuar adiando o que sabemos que é essencial. Não podemos continuar vivendo abaixo do padrão que Deus estabeleceu para nós. É tempo de despertar espiritualmente. Romanos 13, 11-12 declara: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nas das armas da luz. Quantas vezes mais você vai dizer amanhã começo, e nunca começa? Quantas promessas mais fará a Deus que não cumpre? Quanto tempo mais vai desperdiçar dormindo espiritualmente, enquanto o mundo desmorona ao seu redor? Hoje é o dia. Agora é o momento. Não há mais tempo para desculpas. Deus deu a você tudo o que precisa: sua palavra, seu espírito, seu poder, seu amor. A única pergunta é: Boque vai usar? Vai tomar a decisão radical de priorizar seu relacionamento com Ele sobre todo o resto? Vai se levantar amanhã e basculou com todo o seu coração? Não faça porque eu digo. Faça porque no fundo do seu espírito você sabe que é o correto. Faça porque está cansado de viver uma vida medíocre, quando Deus oferece uma vida abundante. Faça porque sua eternidade e seu propósito dependem de sua intimidade com Deus. Quero que por um momento imagine duas versões de sua vida. Na primeira versão,
Você continua como até agora. Acorda correndo. Checa seu celular. Mergulha no caos do dia, sem preparação espiritual. As preocupações consomem você, as decisões sobrecarregam você, o estresse desgasta você. Você sobrevive, mas não prospera. Agora imagine a segunda versão. Você acorda com propósito. Antes que o mundo tenha acesso a você, Deus já encheu seu coração com sua paz. Você leu sua palavra, orou, adorou. Sai daquele momento de intimidade com clareza mental, fortaleza emocional e direção espiritual. Os mesmos problemas estão ali, mas você é diferente. Já não reage a partir do medo. Responde a partir da fé. Nesta segunda versão de sua vida, seu casamento melhora porque você ora por seu cônjuge cada manhã. Seus filhos se beneficiam porque você é um pai melhor quando está cheio do Espírito. Seu trabalho prospera porque você toma decisões guiado por sabedoria divina. Sua saúde melhora porque a paz de Deus reduz seu estresse. Suas finanças se estabilizam porque você honra a Deus com as primícias do seu tempo. E Ele honra o resto do seu dia. A diferença entre essas duas versões de sua vida é uma só decisão. Começar cada manhã com Deus. Uma decisão que você toma hoje e que renova amanhã e no dia seguinte, até que se torne quem você é. Não no que você faz, mas em quem você é. Alguém que caminha com Deus, desde o amanhecer até o anoitecer. Quero convidá-lo a entrar num momento santo. Respire, aquiete sua alma e reconheça que Deus está aqui, agora mesmo, mais perto que seu próprio fôlego. Talvez você venha cansado, carregando culpas antigas ou preocupações recentes. Você não precisa de máscaras para se aproximar do Pai. Ele conhece seus pensamentos antes que você os pronuncie. E ainda assim, ama você com amor eterno. Por isso, neste instante, abrimos a porta do coração e dizemos: Senhor, te damos a primícia do nosso ser, a primeira luz de nossa manhã. Vem e reina em nós. A oração não é um discurso perfeito, é um encontro. É colocar suas mãos vazias dentro das mãos feridas de Cristo e permitir que sua paz governe seu interior. O Salmo 143, 8 diz: Faze-me ouvir, pela manhã, da tua graça, pois em ti confio. Isso faremos. Antes de pedir, vamos render. Antes de falar, vamos ouvir. Que o barulho fique do lado de fora e o Espírito Santo ordene-o que está revolvido. Se puder, feche os olhos onde está. Imagine a mesa preparada pelo Pai, com pão e água viva para sua alma. Tome assento. Esta é sua casa. Esta é sua hora. Aqui começa novamente sua história com Deus. Lembre-se, você não vem para impressionar a Deus, vem para ser transformado por Ele. Se sentir indigno, lembre-se de que Cristo já abriu o caminho. Se sentir distraído, volte o mal. E outra vez, esta manhã será semente. Com constância, dará fruto abundante. Agora, vou guiá-lo numa oração simples. Repita, em silêncio, frase por frase, e faça menos a sua. Pai amado, obrigado por me presentear com este novo dia. Reconheço que preciso de Ti, mais que de qualquer coisa. Hoje entrego meus pensamentos, minhas emoções e minhas decisões à Tua vontade. Senhor Jesus, abro a porta do meu coração. Entre e limpa-o, que eu não posso limpar. Que Teu sangue me lave de toda a culpa, e Tua verdade expulse toda mentira. Espírito Santo, vem como luz em minha mente, e como fogo em meu interior. Acende minha fé, fortalece minhas mãos, endireita meus passos. Declaro sobre mim Tua palavra em Filipenses 4:7. Que Tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e meus pensamentos em Cristo Jesus. Hoje escolho perdoar quem me feriu e também me perdoo por meus erros, porque Tu me perdoaste primeiro. Guarda-me da tentação, livre-me do mal e o acemi para abençoar. Tudo peço, em nome de Jesus.
Amém. Sinta o descanso que chega quando você solta o controle e deixa Deus conduzir. Se alguma frase custar, fique ali, uns segundos a mais, e respire. Deus não tem pressa. Ele esculpe devagar, como o oleiro que modela com paciência até dar forma ao vaso. Permaneça em sua presença um pouco mais e deixe que o amor perfeito expulse todo o temor. Permaneça um momento em silêncio. Observe o que surge em seu interior quando você se cala. Não fuja. Talvez brote gratidão. Ofereça menos a... Talvez haja perguntas sem resposta. Descanse no Deus que é resposta. Respire fundo e, enquanto inala, diga em seu interior: tua graça. Quando exalar, diga: é suficiente. Agora medite em Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Imagine essa paz pousando sobre sua testa como óleo perfumado. Se notar distrações, não se culpe. Suavemente volte a Jesus. Pronuncie seu nome. Jesus, Jesus. Deixe que esse nome ordene seus mares e aquiete suas tempestades. Com cada batida, repita: Ansenor. Confiou. Com cada minuto, diga: Senhor, permaneço. E quando chegar uma preocupação, coloque aos pés da cruz. Visualize como Cristo a toma e a transforma. Esta é a arte santa de orar. Olhar mais para Deus que para o problema. Se vierem lágrimas, não as detenha. São água que rega o terreno onde nascerá algo novo. Se não sentir nada, não se preocupe. A fé não depende de sensações, mas da palavra segura de Deus. Fique mais um minuto em quietude e permita que o Espírito pronuncie dentro de você o que você não sabe dizer. Sobre sua vida, declaro e convido você a declarar promessas que não falham. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Salmo 23, 1. De manhã, sacia-nos da tua graça. Salmo 9, 14. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. Salmo 91, 4. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 4, 0 e 31. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Romanos 16 e 20. Fale essas verdades em voz baixa e deixe que desenhe um horizonte novo sobre seu dia. Promessas não são amuletos, são pactos assinados com a fidelidade de Deus. Se a noite deixou cansaço, receba for. Se deixou medo, receba-o coragem. Se deixou culpa-o, receba perda-o. E declare para esta jornada: caminharei em teu conselho, Senhor. Meus passos não escorregarão. Tua alegria será minha fortaleza. Que sua casa, seu trabalho e seu caminho sejam campo de testemunho. Onde pisar, que haja paz. Onde falar, que haja graça. Receba com humildade, não por méritos, mas por graça. Que cada promessa seja um tijolo no muro de sua confiança, para que o vento do dia não o derrube. Repita: tua fidelidade me sustenta, tua mão me guia, tua presença é meu bem. Então sorria. Você já não caminha às escuras. Para concluir, elevemos uma última oração. Pai, obrigado por ter nos encontrado nesta manhã. Entregamos a Ti nossas cargas e recebemos Teu descanso. Guardaremos Tua palavra no coração e a faremos lâmpada para nossos passos. Que o que hoje oramos não fique em emoção, mas que se converta em hábito santo. Ensina-nos a Ti buscar antes do sol, a Te ouvir antes do barulho, a Te obedecer antes do medo. Que nossas casas sejam altares e nossas agendas ofertas. Faz desta semana uma oficina de Tua graça. Em nome de Jesus, declaramos novo começo, mente renovada, coração são e esperança firme. Amém? Agora, abra os olhos com mansidão. O dia espera você, mas você já não vai sozinho. A presença de Deus vai adiante, ao seu lado e atrás de você. Caminhe em paz.
Amanhã, com Deus, já começou a transformar sua vida. Se puder, anote uma frase que o Senhor sussurrou a você e volte a ela ao meio-dia e ao anoitecer. Amanhã repetiremos este caminho, porque o amor se alimenta de encontros. Até aqui, fique com esta certeza: nada pode separar sua manhã do amor de Cristo. E se o dia se tornar pesado, pare um instante e repita: Jesus, estou aqui. Esse nome é âncora. Esse nome é descanso. Esse nome é vitória cotidiana para quem madruga à sua presença. Hoje caminhamos juntos por uma jornada de fé e descobrimento. Falamos sobre a importância sagrada de começar cada manhã com Deus e como esse simples ato pode redefinir toda a sua existência. Compreendemos que não se trata de rituais vazios, mas de relacionamento vivo. Não de religião, mas de comunhão. Você viu que o segredo não está em fazer mais, mas em ser mais consciente de sua presença desde o amanhecer. Lembramos de Daniel orando 3 vezes ao dia, de Jó adorando na ruína, de Paulo sendo transformado em apóstolo, e de Jesus levantando-se antes da alvorada para falar com o Pai. Cada exemplo nos ensinou que a fortaleza espiritual se constrói no invisível, nos minutos de silêncio, onde Deus semeia sua paz. Se cada manhã você decide parar, respirar e dizer: Senhor, aqui estou, estará escolhendo a senda da transformação contínua. Porque os dias bons começam com gratidão. E os dias difíceis também podem começar com esperança. O mesmo Deus que sustentou você ontem espera você amanhã, com misericórdias novas. A moral que encerra toda esta mensagem é profunda e simples. Quem busca Deus cedo encontra direção. Quem lhe entrega seu amanhecer conquista seu dia. A Bíblia está cheia deste princípio repetido em 1000 formas. Provérbios 8:17 diz: Eu amo os que me amam, e os que me procuram de madrugada me acharão. Cada manhã é um encontro divino, uma oportunidade de renovar seu pacto com o Criador. Quando você faz de seu tempo com Deus uma prioridade e não uma opção, está declarando quem governa a sua vida. E isso muda tudo. O inimigo perde poder sobre seus pensamentos, as circunstâncias perdem controle sobre suas emoções, e você recupera o domínio espiritual que havia cedido ao cansaço. Este é o fundamento de uma vida guiada por propósito. Não começar pela pressa, mas pela presença. Não reagir pelo medo, mas responder pela fé. A vitória diária pertence aos que amam madrugar com Deus. Não porque Ele esteja longe o resto do dia, mas porque quem o busca primeiro reconhece-o em tudo. Assim, hoje faço um convite a você, não emocional, mas eterno. Confie plenamente em Deus, não pela metade, não só quando entende, mas com abandono total. Renda a Ele o controle de suas manhãs, de suas decisões, de seus caminhos. Deixe que Ele escreva o roteiro de sua história, sem que você precise revisar cada linha. Salmo 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esta não é uma promessa condicional, é uma garantia para os que se atrevem a confiar, sem reservas. Se você tem tentado sustentar tudo com suas próprias forças, solte. Se tem tentado despertar apenas com motivação humana, mude a estratégia. Desperte com adoração. Fale com Ele antes que com o mundo, e verá como o mundo deixa de dominá-lo. Deus não precisa de suas conquistas para amá-lo, precisa de sua entrega para guiá-lo. Hoje, enquanto o dia avança, faça este compromisso. Cada manhã será tua, Senhor. Cada pensamento, cada respiro, cada passo. Não há ato mais poderoso que entregar o controle e descansar no Pai. Olhe ao redor. Tudo o que você vê começou com uma palavra de Deus ao amanhecer do tempo. Se Ele pôde criar universos com sua voz, o que não poderá fazer em sua vida quando você decide ouvi-lo ao começar o dia? Não subestime o poder de uma oração às 6 da manhã. Os céus se movem com gestos pequenos,
feitos com fé grande. Lembre-se, cada amanhecer é um convite ao milagre. Cada raio de sol que entra por sua janela é uma lembrança de que Deus não terminou com você. Se ontem foi duro, hoje pode ser santo. Se na noite passada você caiu, hoje pode se levantar. Se ontem duvidou, hoje pode crer. Deus não mede seu valor por suas quedas, mas por sua decisão de voltar a buscá-lo. Enquanto o mundo corre sem rumo, você caminhará com propósito, porque sabe de quem é sua manhã. Antes de fechar, quero falar com você diretamente ao coração. Se esta mensagem tocou sua vida, se você sentiu que Deus falou com você em algum momento desta reflexão, não vá embora sem fazer duas coisas. Primeiro, ore por alguém que você sabe que precisa começar suas manhãs com Deus. Envie esta mensagem, compartilhe esta palavra, seja canal de bênção. E segundo, inscreva-se aqui no canal Rota Divina. Não por rotina, mas porque cada semana preparamos novas reflexões, orações e mensagens que alimentarão sua fé e fortalecerão seu espírito. Este espaço é mais que um canal, é uma família de crentes que busca crescer juntos na presença do Senhor. Então, antes de ir, dê seu like, ative o sininho e deixe nos comentários qual parte deste ensinamento mais falou ao seu coração. Eu leio e oro por você pessoalmente. Que o Senhor abençoe você, guarde você e faça resplandecer seu rosto sobre você. Nos vemos na próxima reflexão. E lembre-se, cada manhã que começa com Deus, termina com vitória.